Olá, muito boa noite a todos, que sejam bem-vindos a mais uma mensagem de amor do Grupo Espírita de Amor Fraterno de Coimbra. Que esta noite seja uma noite de bênçãos, de aconchego aos corações, que quem está neste momento nos ouvindo, que possa sentir-se envolvido no amor de Jesus, que o coração possa ser serenado, pacificado, que possamos sair daqui mais aliviados, com outra coragem, com outro ânimo, com outra visão sobre a vida. Que assim seja. A leitura que hoje vos trazemos é do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E trata-se da leitura do capítulo 90, de coração puro. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. 1 Pedro 1:22. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta da ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias da fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios de amor que não passam de réstias fugidias, a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, do terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria, na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros, ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Sabemos que em tempos passados os judeus haviam menosprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se dedicarem à prática de regras estabelecidas pelos homens. Isto é, a essência muito simples acabara desaparecendo sobre a complicação da forma, como se fosse mais fácil praticar atos exteriores do que reformarem moralmente. Assim aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo lugar, o que faz com que muitos cristãos, da mesma forma do que os judeus, acreditem ter a salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que propriamente pelas práticas da moral. É esses acréscimos feitos pelos homens à lei de Deus que Jesus se refere ao dizer: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada.
Então a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Portanto, toda a religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. Sendo o foco das faculdades espirituais e da vida moral, o coração é a sede da sabedoria, da vontade, das disposições da alma, das paixões e sentimentos, dos desejos, da consciência. No sentido transversal e religioso, é pelo coração que o homem forma e constitui o reino celestial, ligando-se ao Criador e com todo o universo, fazendo morada dos nobres sentimentos. Assim, toda a mensagem do Cristo se resume ao amor e o coração é o símbolo máximo do cristianismo. Allan Kardec, na obra do Livro dos Espíritos, na questão 146, faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores: a alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Aqueles respondem: não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Tanto Platão quanto Aristóteles tinham razão. A alma se encontra mais particularmente nos órgãos, que servem para as manifestações intelectuais e morais, contribuindo assim para o progresso da humanidade, repartindo seus talentos para o bem-estar do próximo. A verdade é que a evolução só ocorre com a dedicação à caridade de todo o nosso coração. Vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, de Bem-aventurados os que têm o coração puro, que apresenta-nos a verdadeira pureza, não só nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que possui o coração puro já não pensa no mal. No item 7 deste mesmo capítulo, diz-nos o seguinte: assim, à medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, ela se esclarece e vai se libertando pouco a pouco das suas imperfeições, de acordo com o grau da boa vontade que emprega, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo o mau pensamento, portanto, é uma consequência da imperfeição da alma. Sendo assim, os puros do coração, podemos dizer, agem por amor, pelas virtudes nobres, verão a Deus por reconhecerem suas leis, ou seja, receberão o dom da inteligência, ou melhor, da sabedoria divina. Às vezes vemos a prática de alguns comportamentos que parecem puros, mas no fundo esta pureza exterior pode ser apenas aparente, mascarando nossas verdadeiras intenções. Mas Deus não vê a aparência e sim o coração. O coração é assim uma morada do Criador. Dele procede o maior espetáculo da vida, chamado amor. O corpo é templo do Espírito, o coração é o palco sagrado da caridade. Para Allan Kardec, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Assim como exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Nesse sentido, quem tem puro coração é aquele que limpa o coração de todos os sentimentos contrários aos de Jesus, que afastou o egoísmo e o orgulho, semeando assim a simplicidade e a humildade. Do espírito Miramês, por psicografia de João Nunes Maia, diz-nos o seguinte: a força da iluminação vem de Deus, mas se avoluma no exercício de cada coração. Jesus foi o protótipo da perfeição e, em se falando sobre a humanidade, ele, o mestre dos mestres, é como o sol de que
todos dependemos. Então, para se ter uma visão de Deus, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Então precisamos de trazer os ensinamentos do nosso Mestre para o nosso dia-a-dia, para o nosso coração, fazendo esse esforço para que a cada dia sejamos melhores, a cada dia sejamos o exemplo de Jesus, porque esse é o caminho que Ele nos indica para chegarmos ao nosso Pai. Muita paz para todos. Santa Noite.